Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí gente, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 18ª aula dessa maratona de estudos. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez e vamos iniciar mais uma aula de matemática juntos. Lembrando que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre números racionais na reta numerada, que está na página 102 do livro didático de vocês. Gente, é muito importante que vocês entendam que aqui nós não estamos falando de frações, nós estamos falando de números racionais. Números racionais positivos, números racionais negativos, representados sob forma de fração, representados sob forma de decimal. E aí nessa aula nós iremos ver a reta dos racionais, um pouquinho da reta dos racionais. Então, o objetivo dessa aula é justamente esse, representar números racionais na reta numerada. Então, primeiro vamos ver aqui um exemplo básico do cotidiano, do dia a dia, em que ele consiste em, estou me recordando de que há muitos objetos no dia a dia que geralmente estão numerados e graduados. Então, nós já vimos no 6º ano, no conjunto dos naturais, a reta dos naturais, o que é numerado e graduado. Já vimos aqui no 7º ano o que é numerado e graduado, na reta também dos inteiros. Agora nós estamos falando dos racionais e vamos explorar um pouquinho essas habilidades. Então, um deles é o termômetro. E vocês sabem que esse objeto aqui ele é chamado de termômetro. A função dele é de medir temperaturas. Vocês sabem que as temperaturas tanto podem ser positivas quanto negativas. E é justamente isso que nós vamos ver. Nós vamos explorar a identificação de temperaturas no termômetro. Então, primeiro ele diz quais são as principais características que vemos nessa numeração. Nessa numeração aqui, nós estamos vendo a graduação. Primeiro é a graduação, ou seja, depois nós estamos vendo que tem o zero, nós temos valores positivos e temos valores negativos. Então, até então, representados por números inteiros, positivos e negativos. Depois ele quer saber entre quais números do termômetro estaria o número 23 e o número menos 34. 23 nos positivos estaria entre 20 e 30 e menos 34 nos negativos estaria entre menos 30 e menos 40. Então, para início já quero fazer uma pergunta e quero que vocês deixem aqui nos comentários a resposta. Quem é maior? É menos 34, que está entre menos 30 e menos 40, ou menos 40? Deixe aqui nos comentários essa resposta. Depois ele quer saber como eu poderia representar um número racional não inteiro nesse termômetro. Então, é muito simples nós representarmos números racionais não inteiros. Tem em forma de decimal e tem em forma de fração. Por exemplo, se nós quiséssemos representar um número decimal aqui nesse termômetro, nós poderíamos colocar uma temperatura de 0,1, um décimo, que estaria compreendido entre 0 e 1. Mas como aqui não tem 1, nós poderíamos colocar mais fácil, nós poderíamos colocar 10,5, ou seja, uma temperatura de 10 inteiros e 5 décimos, que estaria compreendido entre 10 e 20, seria maior que 10 e menor que 20. Mas nós iremos nos aprofundar em relação a essa representação. Então, vamos aqui para um outro exemplo bem básico, vamos solucionar esse problema para que nós possamos nos aprofundar no uso dos números racionais. Ele consiste em, depois de ser definido pelo professor quem será responsável por cada item abaixo, escreva um número que corresponde ao enunciado do item. Vamos lá. O item A, escreva um número natural entre menos 4 e 6. Você vai escrever aí no seu caderno, pega o seu caderninho, lápis e borracha, vai escrever os enunciados desses problemas para depois nós colocarmos na reta numérica. Então, na letra A ele quer um número entre menos 4 e 6. Vocês sabem, de menos 4 até 6 nós temos inúmeros números. Ele quer que seja um número natural entre menos 4 e 6. Gente, preste atenção. Se é um número natural, ele não pode ser negativo. Não há números naturais negativos. Então, ele só pode ser um número positivo. Entre menos 4 e 6, nós temos naturais 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Está entre menos 4 e 6. Um desses você vai escolher e escrever no seu caderno.
Na letra B, escreva um número inteiro negativo entre menos 4 e 3. Negativo entre menos 4 e 3, nós temos menos 3, menos 2 e menos 1. Você vai escolher um desses e escrever aí no seu caderno, representando o item B. No item C, escreva um número racional entre menos 3,5 e menos 1. Então, você também irá escrever em seu caderno. Entre menos 3,5 e menos 1, nós temos vários números racionais. E aí você escolhe um, tipo, por exemplo, menos 2,5. Menos 2,5 está entre menos 3,5 e menos 1. E no item D, escreva um número fracionário entre 1 e 4. Entre 1 e 4 tem vários números fracionários. 3,5, por exemplo, é um número fracionário que está entre 1 e 4. E no item E, escreva um número decimal entre 3 e 6. Entre 3 e 6 tem inúmeros números decimais. Por exemplo, 3,5, 4,5, 4,6. São vários os números decimais que nós temos entre 3 e 6. Escolha um e escreva aí no seu caderno, representando o item E. Então, agora que você já escreveu os números pedidos nos itens anteriores, o que é que nós vamos fazer? Ordene de forma crescente os números, represente os números na reta numerada abaixo. Você vai organizar aí no seu caderno eles na forma crescente, do menor para o maior. Depois nós vamos inserir ele nessa reta aqui abaixo. E aí, vamos inserir juntos? Então, vamos ver aqui quais números nós inserimos nessa reta. Lembre, todos os números aqui estão satisfazendo os itens anteriores. Nós inserimos o número inteiro negativo menos 1, ele está entre 0 e menos 2. Nós inserimos o número positivo mais 1, ele está entre 0 e 3. Nós inserimos a fração 3/2, está entre 0 e 3. Nós inserimos o decimal 3,2, está entre 3 e 6. E nós inserimos o decimal menos 2,6, está entre menos 4 e menos 2. Então, gente, é importante que vocês entendam que nós inserimos e como nós encontramos o local, o ponto em que cada número deveria ficar. Por exemplo, menos 1. Menos 1 nós sabemos que ele é menor do que 0 e é maior que menos 2. Então, ele está exatamente entre menos 2 e 0. Mais 1. Mais 1 nós sabemos que ele é um número inteiro positivo, que é maior que 0 e menor que 3 e menor que 2. Então, nós colocamos ele entre 0 e mais 2. Depois, 3/2, uma fração. 3/2, ele é exatamente igual a 1,5, 1,5. E também 3,2. 3,2 ele é um pouquinho maior que 3. Ele é 3 inteiro e 2 décimos. E menos 2,6, que é maior que menos 4 e menor que menos 2. Está entre menos 2 e menos 3. Então, foi fácil de nós identificarmos o ponto, a localização que cada número deveria ficar. E aí nós colocamos ele na sua devida posição. Então, aqui também vou mostrar um pouquinho da reta dos racionais, para que vocês saibam onde cada fração pode ou deve ficar entre dois números inteiros. Entre 0 e 1, por exemplo, nós temos 10 números fracionários. Temos 10 números decimais. Então, eu tenho uma fração 1/10, que representa o decimal 1/10. Eu tenho a fração 2/10, que representa o decimal 0,2 2/10. 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10. 10/10 é um inteiro, porque é uma fração aparente, numerador igual a denominador, representa um inteiro. Então, sempre, gente, entre dois números inteiros, há 10 números fracionários. Há 10 números decimais. Entre dois números decimais, há 10 números centesimais. E aí, nós iremos nos aprofundar na próxima aula sobre essa localização de racionais na reta numerada. E aí ele quer saber, já parou para pensar por que usamos a reta numerada? Tenho certeza que você terá boas respostas. E aí, pare e pense, por que nós usamos a reta numerada? Para que serve a reta numerada? É útil o uso da reta numerada? Então, vou deixar aqui um desafio para vocês solucionarem. Vocês irão solucionar e deixar aqui nos comentários a sua resposta. Ele quer saber o seguinte. Cada ficha abaixo corresponde a uma letra representada na reta numerada. A qual número racional corresponde cada letra? Ou seja, essa ficha aqui está representando a fração 3/4. Essa daqui, o decimal negativo, 3,18. Menos 3 inteiro e 18 centésimos.
Essa daqui, o decimal positivo, 4 inteiros e 53 centésimos. Essa daqui é a fração negativa, menos 6 quintos. Aqui abaixo, na reta numerada, nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Ele quer saber, em cada ponto aqui, qual ficha eu posso colocar. Por exemplo, no ponto A, eu posso colocar 3 quartos? Vocês acham que 3 quartos fica entre menos 2 e menos 3? Então, se ele ficar ali, você vai dizer que o ponto A pode ser representado ou substituído pela ficha 3 quartos. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar esse problema aqui proposto. Não esqueça do desafio lá no formulário. Um forte abraço e até o próximo encontro.